Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está nos assistindo agora ao vivo, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Seguinte, ativista, eu vou fazer um resumo rápido da live de domingo passado. Primeiramente, fazer esse resumo. E aí eu vou passar um conteúdo referente, né? É uma peça do quebra-cabeça, eu vou passar. E também faremos umas práticas dentro, né? Levando em consideração esse conteúdo passado na live passada e no que vai ser falado hoje. Bem, então é o seguinte, a finalidade de todo esse conhecimento e essas práticas, né? Live passada, live retrasada, de hoje, nada mais é do que a expansão de consciência, a liberdade do ser, né? Fazer você ficar liberto e desperto. Ou seja, evoluir, que é a finalidade de todo ser humano aqui encarnado nessa terceira dimensão. Bom, na live passada, nós falamos da questão da resistência, que explicamos, né, que existe a Matrix, né, todo mundo está careca de saber que existe a Matrix. Né? Matrix nada mais é do que um conjunto de crenças existente dentro da sociedade que mantém as pessoas presas, mantém elas presas. O ser humano, ele tem muito a evoluir. O cérebro humano, ele é poderosíssimo. Só que as pessoas não usam, elas não utilizam, elas praticamente ignoram um computador maravilhoso, multidimensional, que elas têm em mente, em razão de crenças limitadoras impostas pela Matrix. E aí, nós comentamos que para a pessoa se livrar desse ponto, ela deve eliminar o quê? A resistência ao crescimento, porque a centelha divina, Deus, através da centelha divina, que é a partícula de Deus presente em todos nós, em cada ser humano, ele está o tempo todo enviando energias em prol da pessoa ser feliz, ser alegre, entrar no propósito de vida, evoluir, ser uma pessoa boa e tudo mais. Só que ela bloqueia isso aí através do ego, que o ego nada mais é do que a própria pessoa, um indivíduo individualizado. Eu sou Igor Riqueza e o Diego Carvalho é o Diego Carvalho porque nós temos egos individualizados. O meu ego individualizado me faz ser o Igor Riqueza. O ego do Diego faz ele ser o Diego Carvalho. Se não existisse o ego, seria eu e o Diego seriam a mesma coisa. Seriam idênticos. Seres idênticos. Com as mesmas crenças, os mesmos gostos, idênticos. Bom, e o ego, né, individual de cada um permite que a pessoa tenha as crenças dela própria, que ela forme as suas crenças, que ela tenha o seu livre-arbítrio, que ela não seja entre aspas, robô. Só que esse ego, o certo é que ele seja ajustado de acordo com a centelha divina. A pessoa, ela continua individualizada, ela deve continuar estando individualizada, só que permitindo que a centelha divina dite o ritmo. Tá? E isso faz a pessoa evoluir de forma multiplicada. E para que isso aconteça, ela deve eliminar a resistência, porque essa energia, esse chamado para a pessoa crescer, está o tempo todo sendo enviado. E a pessoa, ela bloqueia isso aí. E por que ela bloqueia? Em razão das crenças, do paradigma. O paradigma é uma reunião de crenças. O paradigma que ela tem, e esse paradigma nada mais é do que a imposição da Matrix. A Matrix significa um conjunto de crenças impostas à sociedade. Ponto. Certo? E como a pessoa, foi explicado como a pessoa, ela vai eliminando a resistência. Porque o foco aqui é a prática. O foco aqui é que você coloque em prática o que nós estamos falando para que você evolua. Então,
Preste atenção, escolhe agora aí os olhos aí na tela do seu celular. Preste bastante atenção no que está sendo falado. Preste bastante atenção nos detalhes em cada palavra que está sendo falada e que será falada até o final dessa live. Grava isso com bastante eficácia e que você pratique. Então vamos lá. E como se elimina a resistência? Todos os atos da pessoa, todas as decisões que ela toma, são oriundos do conjunto de crenças que ela tem. Então, o que foi falado? Para você eliminar a resistência, você deve mudar. Isso é uma média, né? Varia um pouco de uma pessoa para outra, mas uma média você tem que mudar pelo menos 80% dos seus comportamentos. 80%. Diversos comportamentos, decisões, padrões que você tem e que você considera o certo a se fazer, isso aí, muito disso aí deve ser mudado. Muito disso aí deve ser mudado. Porque eles são consequências das crenças que você tem. E essas crenças nada mais é do que a maioria dessas crenças nada mais são do que uma imposição da Matrix. Uma imposição à sociedade através da Matrix. A Matrix. Grupos de pessoas em razão do egocentrismo, grupos de pessoas em um patamar elevado, né, e em razão dessa questão da individualidade, do egoísmo, do egocentrismo, elas vão sempre ali acreditando sempre naquilo que é o melhor para ela. Ou, um exemplo, a pessoa que tem uma indústria, uma fábrica de cigarros, ela vai querer acreditar que o cigarro não faz mal à saúde. E com muito dinheiro e poder, ela vai sempre tentar jogar essa crença na sociedade. E colou isso durante muito tempo de que cigarro não fazia mal. Até hoje tem pessoas que acreditam que cigarro não faz mal. Só mudou por quê? Porque também isso afetava outras pessoas também poderosas, que perderam familiares em razão disso. Por isso, né? Então, por isso, vamos dar. Se não, poderia estar aí até hoje. Aí você percebe que antigamente havia comerciais de cigarro. Hoje é proibido. Hoje em dia, em cada massa de cigarro, mostra uma foto lá da consequência que a pessoa teve em razão de fumar cigarro. Pessoas em cadeira de rodas, pessoas impotentes sexualmente. Fotos ali. Existe todo um programa em prol de banir o cigarro. Ainda assim, não consegue banir o cigarro. Tá? Mas isso existe porque outras pessoas poderosas também foram afetadas. Agora, naquilo em que os poderosos não são afetados, eles não vão querer ir contra. Salvo algumas exceções, que são pessoas bondosas e mais elevadas, que se preocupam mais com a sociedade do que consigo. E tem pessoas assim também, né, lá no primeiro nível aí, entre os bilionários. Também tem pessoas boas também. E cada vez mais. Os filhos, né, as novas gerações estão sendo cada vez pessoas melhores. Tá? Só que, em razão da individualidade, do egocentrismo, a pessoa ela quer acreditar que aquela crença que faz bem a ela, faz bem a todo mundo. Ou faz bem a ela e dane-se que faz mal a todo mundo. E em razão desse pensamento, né, crenças vão sendo moldadas na sociedade e isso forma Matrix. Ok? Bom, e para a pessoa ficar livre disso, ela deve eliminar a resistência que o ego dela coloca essas novas informações. E a resistência que é enfraquecida com a mudança de comportamentos, de decisões que ela tem. Aí ela deve ter essa percepção. Vamos lá. Bom, dito isso, então eu fiz esse resumo
E essa é uma peça do quebra-cabeça. E aí, agora, colocando uma outra peça. Seguinte, eliminar a resistência. E qual é o fator principal que faz uma pessoa ficar indagada em enfraquecer até eliminar a resistência? Ou seja, a pessoa fica indagada em ter novas decisões, novos comportamentos, de mudar suas decisões, seus comportamentos, considerados absolutos até então, para que ela elimine a resistência que o ego coloca em aceitar, né, um novo paradigma, né, que Deus está mandando o tempo inteiro. Não digo novo paradigma, são as energias, né, as crenças de quem realmente a pessoa é, do que realmente ela é capaz, de como realmente funciona o universo. Bom, essa questão de decisões e comportamentos, eu citei na live passada, que são quando a pessoa ela resolve tomar banho, isso é uma decisão, lembra que eu falei? Isso é uma decisão. Quando ela resolve acordar horário X todos os dias para tomar café e depois ir para o trabalho pelo caminho X, isso é uma decisão. Então, tudo isso ela tem que reavaliar, por que pareça, tudo isso ela reavalia. E quando ela conseguir mudar decisões de que ela tinha, né, de forma absoluta, convicta na mente, e ela perceber que realmente, né, aquilo deve ser mudado, ou ela muda e depois ela vem a perceber que realmente deveria ter mudado. Por exemplo, a pessoa que trabalha, a pessoa que trabalha e burla imposto de renda, ela percebe que não pode mais burlar imposto de renda. É exemplo, tá? Aí quando ela muda, ela tá o quê? Eliminando a resistência da mente. A energia de Deus. Bom, então, para que isso tudo funcione, ela deve o quê? Deve ter aceitação. Aceitação. Aceitação de quê? De que tudo isso que está sendo falado é verdade. Simples assim. Porque tem esse conhecimento, tem esse conteúdo, esse conhecimento que está sendo passado. Só que isso vai ao encontro, ou até mesmo de encontro, né? E vai contra, né? Todas aquelas crenças que já estão aí instaladas. Todo o paradigma instalado pela Matrix. Então, esse conteúdo vai contra. E para ela admitir isso, para ela aceitar, para ela entender que para colocar isso em prática, ela deve o que? Aceitar. Aceitação. Na aceitação, isso é algo parece simples, mas pode ser complexo na prática. Na aceitação, a aceitação caminha lado a lado, de mão dadas, com a percepção. A percepção de que algo ocorreu em razão, como consequência de outro algo, de outro fato. Ela deve fazer essas ligações. E a mente, ela faz isso o tempo todo. O tempo todo. A mente mostra para a pessoa, ela vai ligando os pontos. Só que a maioria das pessoas desconsideram. Elas desconsideram essa informação que a mente lhe dá. Tipo, olha, o pneu do seu carro furou hoje. O pneu do seu carro furou hoje porque você não poderia chegar cedo no trabalho. Olha, você, ao estacionar seu carro, você bateu com um para-choque ali no meio-fio e teve um amasso, um prejuízo ali de 300, de 500 reais. Mas sabe por que isso teve isso? Porque você foi lá na carteira
do seu marido ou da sua esposa e pegou ali R$ 500 sem ele saber. Que coisa! Pegou R$ 300 sem ele saber e aí tem um prejuízo de 500. E a mente mostra isso. Exemplo, tem uma pessoa, um conhecido meu, ele joga videogame e ele comprou um jogo que custava R$ 420. Ele comprou uma forma assim, que não é legalizada e pagou R$ 30. Tá? Pagou R$ 30 pelo jogo. E aí ele fica falando para as pessoas que compraram 420. Ah, você pagou quanto no seu jogo? Nesse jogo aí? Um jogo lá de futebol ou um de tiro? Ah, paguei R$ 420. Aliás, eu paguei 30. Isso é um caso real, tá? Paguei R$ 30. E meio que assim, pô, tá vendo? O que ele tá querendo dizer? Você deu mole, você é trouxa, você pagou 420, eu paguei 30. Aí ele fala, paguei R$ 30. Fala, R$ 30. Né? Ele falando, R$ 30, né? Beleza. Esse comportamento que ele tem de comprar um jogo por 30, um jogo que custa 420 por R$ 30, de uma maneira meio que não é criminosa, mas uma maneira imoral, assim, tá? Meio que ele está usando, está se passando como filho de uma pessoa que comprou o jogo para ele poder ter acesso. Tipo assim, o jogo a pessoa compra, mas ela pode compartilhar com o filho, na mesma conta. Aí ele foi lá e se passa como filho de uma pessoa que ele não é o filho, que ele nunca nem viu na vida, pagou R$ 30 para ela para ele ser, para a pessoa colocar ele como filho e ter acesso. Não é algo ético, certo? Não é bacana isso. Né? É uma malandragem, se dizendo. Mas para ele fazer isso é porque ele tem um conjunto de crenças em que ele acha que isso é algo ok a se fazer. Já outra pessoa, ela, né, uma pessoa mais evoluída, ela entende que não, que isso aí é errado, e que por ser errado ela não vai fazer. Se ela não tem o dinheiro pro jogo, então ela não vai ter o jogo, não vai comprar o jogo. Ela não vai comprar pelo meio errado. Porque se for para ela ter o jogo, o universo vai mandar. E se o universo não mandar, porque não é para ela ter o jogo, simplesmente assim. E em razão, né, do outro rapaz, do que comprou o jogo de forma errada, dele ter esse comportamento, vem comigo. Vem comigo. Ele, no que ele tem uma moto. Isso é um caso real, tá? Ele tem uma moto, o rapaz tem uma moto. E mas eu não sou a figura do outro, não. A figura, eu sou apenas uma pessoa que está narrando essa história aí, tá? Eu não estou envolvido nessa história, não. E aí ele tem uma moto e a placa da moto quebrou. Se a placa da moto quebrou, o que ele deve fazer? Não é proibido andar sem placa na rua? É proibido. Então, se a placa da moto quebrou, ele conserta e depois anda. Mas ele ignorou e começou a andar de moto sem placa. Começou a andar de moto sem placa. E aí, bacana, porque o pardal não pega. E aí, andou uma semana, 3 semanas, não deu nada, ele continuou andando. E deixou pra lá, não vou nem consertar, vou ficar andando, só vou ali rapidinho. Pô, vai dar nada não. Nunca dá nada. Quando eu passo por uma viatura, eu corto, passo varar, passo correndo, eles nunca vão ver. Pô, eu tô fazendo isso, não tô fazendo mal a ninguém. Eu tô fazendo mal a quem? Isso ele falando, ele pensando. Né? Estou dizendo, tá fazendo mal a quem? Mas lembra, se a pessoa está na Matrix, ela deve seguir, né, as leis da Matrix, as leis, né, ditas pelo homem, ela deve ali seguir. Ela não vai infringir a lei. Porque ela entende que essa lei está errada. Não. Se ela está na Matrix, ela deve respeitar as leis. Ela não vai ser da Matrix. Mas se ela está na Matrix, ela deve respeitar as leis. Ser da Matrix significa, né, adotar as crenças impostas pela Matrix. E estar na Matrix é a pessoa que vive da Matrix e tem que respeitar as leis que existem na Matrix.
Lembra? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Bom, e num belo dia, uma viatura viu, um policial militar de moto viu, foi atrás dele e parou. Parou ele, ou parou. Pô, falou, você tá andando sem placa e tudo mais? Aí ele, a placa quebrou. Ele falou, pô, a minha placa quebrou hoje de manhã, eu vou montar, não sei o quê. E só que ele foi levado para a delegacia, sendo que tem uma nova lei, não sei qual foi a data, em que tornou esse fato, que fato? Andar sem placa, tanto para carro, tanto para moto, um crime grave, em que a pessoa não paga nem fiança, ela fica presa. Então ele foi preso, ficou dentro da grade. Saiu depois de 2 dias da audiência de custódia. Se não existisse a audiência de custódia, ele ia ficar pelo menos uns 2 meses, 3 meses ele preso até sair. Mas saiu da audiência de custódia. A audiência de custódia é uma audiência que acontece 48 horas após a prisão, onde um juiz analisa a legalidade e a necessidade da prisão. Porque até então, quem analisou isso foi o delegado de polícia. Aí entenderam que um juiz deve analisar logo após o delegado. Aí tem a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz liberou ele, mas está respondendo criminalmente o processo. Moral da história, está gastando um dinheiro forte com advogado. Aí eu falo, valeu a pena o jogo? Ah, mas Igor, o que teve o jogo com a placa? Tem a ver que o sistema de crenças que ele tem, que permitiu, que fez com que ele comprasse um jogo por R$20, e também que ele andasse sem placa. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. E é essa percepção que você deve ter. É essa percepção que você deve ter. E o lucro, entre aspas, lucro que ele teve em razão dessas crenças que ele teve com o jogo, pagando barato no jogo, lucrou aí R$400, é menor do que o prejuízo que ele vai ter com o advogado, ele vai gastar com o advogado, em consequência de um ato que ele teve em razão dessas crenças que ele tem, que fez com que ele comprasse o jogo barato. Então, essas ligações, essa percepção, você deve ter. Essa percepção. Quando se tem essa percepção das coisas, dos fatos interligados, o que acontece? Quando você tem essa percepção, você tem a aceitação do que foi falado, de tudo o que está sendo falado, se foi falado da aula passada e do que eu farei aqui nesse resumo, nada mais é que o resumo da aula passada. Deve-se fazer essas ligações. Porque você fazendo, aí você realmente tem, você tendo essa percepção, você realmente tem a aceitação do que está sendo falado, e aí, a partir disso, você de fato se move em mudar as suas decisões e seus comportamentos. Só que é o seguinte, olha, preste bastante atenção nessa palavra, percepção. Percepção. Eu citei um exemplo, mas eu vou citar na live passada, mas eu vou citar um outro parecido. Esse exemplo, exatamente esse exemplo que eu vou falar, o professor Hélio Couto usa também. Eu achei ele bem claro, esse exemplo. Vamos supor que existe um empregador, dono de uma loja, e ele contrata 3 funcionários. Um funcionário, ele contrata e ele fala para o funcionário, olha só, você vai trabalhar de 8 da manhã às 5 horas da tarde, 1 hora de almoço, e você vai ganhar X por mês. Ele, tá bom. E o empregado, a pessoa, né, que fez esse acordo com ele, que tornou-se funcionário da loja dele, achou muito bom, né? Um salário bom, horário bom, ótimo, porque ela estava precisando, estava desempregada, e dos empregos que ela viu, esse aí foi o melhor disparado.
ela ficou muito feliz. Vamos chamar esse de A. Tá? O A. Essa pessoa vamos chamar de A. A, então, ficou muito feliz. Uma semana depois, o empregador contratou uma outra pessoa, contratou B, e B vai ganhar um pouquinho mais que A, ou a mesma coisa que A, só que ele vai trabalhar de meio-dia às 5. B trabalha de meio-dia às 5 e A de 8 da manhã às 5 da tarde, né? Então, A trabalha de 8, foi contratado para trabalhar de 8 da manhã às 5 da tarde e ganha X. B foi contratado para trabalhar de meio-dia às 5 da tarde e vai ganhar X também. E também, uma semana depois, uma semana após a contratação de B, o empregador contratou C, que vai trabalhar de 1 hora da tarde, às 13 horas da tarde, até às 17 horas. Ou seja, 1 hora a menos que B. 1 hora a menos que B e 5 horas a menos que A. E vai ganhar 2x. Certo? Beleza. E aí o que ocorre? A e B se revoltam. Eles dizem para o empregador, vem cá, por que C, o A fala, por que B e C, B trabalha menos que eu e ganha a mesma coisa, e C trabalha menos e ganha mais. E ele vai pleitear isso para o empregador. E B também vai pleitear a disparidade ali que existe entre ele e C. Esse comportamento é um comportamento que mantém a pessoa na Matrix. É um comportamento que faz valer todas as crenças impostas para a sociedade na Matrix. O pensamento deveria ser de, eu fiz um acordo com o empregador, o salário está muito bom, o trabalho é muito bom, está tudo muito bom. E ponto. E se B tem algo melhor do que eu, parabéns ao B. O meu tá ótimo, tudo que foi acordado está aqui, então. E B deveria agir da mesma forma em relação a C. Mas não. O normal é que A exija que ou ele tenha a mesma condição de B, eu até mesmo de C, ou veja bem, o detalhe está aí, ou que B e C façam a mesma coisa que A. Entende o egocentrismo aí? Percebe? Tá claro? Aí é o seguinte, isso para mim é um exemplo muito claro. Só que é o seguinte, e é esse exercício que eu vou falar agora que eu peço que você faça. No meu trabalho, uma vez, tem um tempo, muitos anos, eu passei por algo parecido. Eu sou servidor público e aí eu trabalhava assim, não tinha um horário certo, né? Chegava um pouco. O certo era estar de 8 às 17, vamos supor, e aí a galera do meu setor chegava um pouquinho mais tarde, e saía um pouco mais cedo e tudo mais. E aí chegou uma nova chefe e ela determinou que não, olha só, você tem que chegar no horário X e sai no horário X. E ponto. Não importa se não tem trabalho, você tem que chegar no horário X e sai no horário X. Bom, aí o pessoal não gostou, ficou pé da vida. Só que é o seguinte, estará na Constituição, né, está no Estatuto dos Servidores Federais o horário que ele deve cumprir. E ela estava exigindo o que está ali na lei. Então, como usando uma expressão assim informal, está no jogo. Certo? Só que aí tinha um outro setor do lado do nosso, onde tinham 2 servidores que faziam um horário, assim, dia sim, dia não, e reduzido. E essa chefe não falou nada com eles. Foi quando, na época, eu e as pessoas ponderamos isso com a chefe. Mas vem cá, você está fazendo esta exigência para a gente,
Mas e pro fulano de tal, que estão no setor ali ao lado, que ela também é chefe deles, e você não falou nada, certo? Bom, e aí, né, isso é exatamente o comportamento que A e B tiveram com C na questão da loja. Só que é o seguinte, e eu refleti, né? Esse exercício eu fiz já tem alguns anos também. O fato aconteceu tem alguns anos, né? E o exercício eu fiz também alguns anos atrás, alguns anos depois do fato. E eu fiz o exercício e apesar de eu identificar que o exemplo é o mesmo, uma dificuldade enorme me veio de aceitar de que meu comportamento estava errado. Mesmo eu sabendo que, né, que que é equivalente ao exemplo que eu citei, do A, B, C, tudo mais. Mas, mesmo assim, lá dentro, né, uma vozinha dizendo, não, mas calma aí, mas nessa questão aí, você está sendo desprivilegiado. Isso, gente, é o ego. É o egocentrismo, é a individualidade. Você tá fazendo um papel de otário. Pô, o cara ganha a mesma coisa que você e trabalha bem menos, aí a chefe exige não exige que eles cumpram horário, ele vai exigir que você cumpra? Mas o que ela está exigindo para eu cumprir está tudo dentro da legalidade. Só que aí esse sentimento, não, mas eu estou sendo de otário. O fulano de tal tem que ser cobrado também. E uma enorme dificuldade de aceitar de que esse comportamento era errado. Esse comportamento que eu e outras pessoas ali tivemos foi errado. Então eu peço, por que eu estou dizendo isso? Porque a teoria é linda, mas quando você coloca na prática, e a prática está totalmente relacionada ao seu sistema de crenças, vai existir essa dificuldade de aceitação de mudança de comportamento. Mudança de comportamento esta que significa o quê? Enfraquecimento, a resistência à energia do todo. Para que a pessoa se torne um meta-humano. Mas veja bem, quando eu fiz isso, eu já tinha passado esse conhecimento, mas ainda assim, né, aí eu fiz esse trabalho de, nossa, quais são os comportamentos que eu devo mudar? Ah, esse. E aí me veio essa questão que se enquadra nesse exemplo. E na época, hoje em dia, eu consigo entender que isso é errado. Hoje em dia, mas na época foi difícil. E aí isso é um processo que vai ocorrer com você para que você consiga mudar comportamentos. Exemplo, vamos lá. Eu peço que você agora, um exercício online agora, eu peço que você imagina você numa empresa, você é funcionário, nessa situação que eu passei. Você trabalha no setor. Lembra algum trabalho seu que você teve onde existia a figura de um chefe e a figura de outros funcionários que faziam mais ou menos o que você faz ou algo correlato? Acredito que todo mundo, ou quase todo mundo, consegue se enquadrar numa situação dessa, ou se não conseguir, imagina, pelo menos. Mas se tem a figura real, emprego que você teve, ou o emprego que você tem assim, traz para o ponto real. Vamos supor, se o Carlos Henrique trabalha como funcionário de uma fábrica, então ele vai imaginar ele trabalhando na fábrica e colocar esta situação. Que situação? Que outras duas pessoas que fazem a mesma coisa que ele faz, só tem 3 pessoas que fazem o que ele faz na fábrica. E as 2 pessoas que fazem a mesma coisa que ele faz entraram na mesma época que ele entrou. O chefe delas permite que elas trabalhem 2, 3 horas a menos por dia que ela e deu um aumento de 10% para ela, para cada uma delas, 20% para cada uma delas. Sendo que o Carlos ganha um salário bacana já,
teve um aumento recente, que os outros dois também tiveram, e após esse aumento, que ele adorou o aumento, o Carlos adorou o aumento, tá? Um exemplo. E após o aumento que ele adorou, esses outros dois tiveram mais um aumento, e ele não. E aí, além disso, essas pessoas trabalham menos, e ele não. E o chefe cobra, não, olha só, você tem que cumprir com o seu quadro horário. Ah, mas e o fulano de tal, fulano de tal? Ah, o chefe, fulano de tal, tem um outro acordo comigo. Você é isso aqui. Mas eles fazem a mesma coisa que o Carlos. Eu peço que você se coloque nesse exemplo. Ou nesse exemplo que eu falei da fábrica, ou adequado aí a um trabalho real que você tem ou que você teve. Uma situação exatamente idêntica. Qual seria o seu sentimento? Você deve entender que você pode, tudo bem, se sentir rejeitado, sentir, tudo bem, é normal. Porém, em hipótese alguma, você estaria totalmente errado se você ponderasse isso ao seu chefe, sendo que essa ponderação fatalmente, né, colocaria em risco que os seus dois colegas perdessem aí esse benefício que eles têm. Ou seja, por mais que a sua finalidade seja ter também os benefícios que eles têm, as chances de você não ter porém, os dois que têm esses benefícios de ganhar mais e trabalhar menos, a chance deles perderem existe. E em razão disso, você deve ficar na sua. Por quê? Porque você já tem um bom salário e você trabalha dentro do horário ok também. Porque você não tem nada, você não tem a reclamar. Então você não vai exigir entrar no. Você teria esse comportamento? Você ficaria frustrado? A frustração é normal. Mas o fato de você mudar sua vibração, ou seja, em vez de você ter inveja, em vez de você colocar um sentimento negativo nos dois funcionários aí, que têm condições de trabalho melhor do que o seu, em vez de você colocar um sentimento negativo, você deve colocar o quê? Um sentimento positivo para eles. Pô, bacana, vocês têm isso. Bacana. Um dia eu posso vir a ter também. Mudar o sentimento. E não o normal, o automático, é você ter um sentimento negativo, de inveja, sentimento de que você está sendo rejeitado. Normal. Mas você deve o quê? Pegar esse sentimento e entender. E deixar claro para sua mente que esse é um sentimento que você não aceita. São sentimentos oriundos de crenças impostas pela Matrix, que você deve mudar. Isso não é correto, mas você acredita que é correto. Porque eles vão ao encontro, aí não é de encontro, não é contra, é ao encontro, as crenças que você tem. É por isso que o sentimento te deixa desconfortável, você fica com inveja e tudo mais. Porque se as suas crenças fossem outras, você não se importaria nem um pouco, você ficaria feliz por eles terem essa condição. E o fato de você não ter é irrelevante, porque o que você tem já está muito bom. Não importa que eles tenham uma condição melhor e fazem a mesma coisa que você. Mas isso, a pessoa só consegue se as crenças forem outras. Porém, as crenças não são outras. Então, o sentimento de inveja vai existir. Só que o fato dela entender que ela tem os sentimentos de inveja, uma vibração negativa com os outros funcionários em razão das crenças que ela tem, o fato dela entender isso e em razão disso ela saber que essas crenças são erradas, então ela vai procurar não colocar sentimento negativo, não vai falar com o chefe, ela vai procurar vibrar positivamente nos dois funcionários. Esse comportamento faz com que aquelas crenças sejam o quê? Mudadas. Por que ela está fazendo aí? Ela está enfraquecendo a resistência. Mas para ela enfraquecer a resistência, ela teve o quê? Que aceitar que essas crenças são erradas. Aceitação. E para ela aceitar que essas crenças são erradas, ela deve aceitar que existe a questão da Matrix, existe existe tudo isso que nós estamos falando é algo
real, algo ok. Apesar de ser algo, uma aparência fantasiosa, por quê? Porque seu sistema de crenças não está coadunando com esse conhecimento. Apesar disso, você sabe que isso é real, porque lá no fundo, a sua centelha divina está lá em você, e lá no fundo você capta, apesar de toda essa sujeira do ego, todas as crenças erradas, né, lá no fundo tem a centelha divina que é poderosíssima, e você sabe que isso tudo que eu estou falando é real. Por mais que as crenças vão, né, vão contra o que eu estou dizendo, a questão de o que vai e volta, lei da atração, crédito e débito, etc., tudo isso aqui, a centelha divina lá, ela manda uma vibração sem muita alarde, no sentido de que realmente isso é verdade. Mas tem toda uma sujeira aqui que deve ser limpa para que fique claro. Gente, ativista, esse foi um exemplo. Só que tem vários no seu dia a dia. Vários. Por exemplo, um ato simples, bem simples. A pessoa, ela, aqui no Rio de Janeiro eu vejo acontecer muito isso. Quando eu ia pra praia de carro, tem um pouco do voo, e aí tô lá na avenida principal, litoral, né? Na pista onde, logo antes da praia mesmo, do calçadão, da areia, né? Do lado ali, uma pista de mão dupla, a Vieira Solto, no Ipanema, ou de Fui Moreira, em Leblon. Tô lá de carro e eu tô procurando uma vaga para estacionar meu carro para ir pra praia. E aí eu vejo uma pessoa parada em frente ao carro e tirando areia do corpo. Ou seja, ela está tirando areia do corpo, está se limpando, porque ela vai entrar no carro e vai sair. Ela está indo embora da praia, vai liberar uma vaga. E muitas vagas, todas as vagas preenchidas, muito difícil arrumar uma vaga nesse dia. Então, como todo dia do verão. Então, eu parei ali do lado do carro e fiquei esperando a pessoa sair do carro para eu estacionar meu carro. Só que é uma via, né, perigosa. Os carros estão lá passando, acelerando. Certo? E aí, sabe o que eu reparo? As pessoas que estão ali se limpando, elas olham a pessoa, né, no caso, que está lá no carro, esperando a vaga, mas continuam se limpando calmamente. Tá nem aí para a pessoa que está esperando vaga. O pensamento dela é o seguinte: ela tem que esperar eu me limpar, eu sair com o carro para parar o carro aqui. É o pensamento da pessoa, não de toda gente, mas o que eu percebo de muitas pessoas. Pô, elas pensam, nossa, ele se deu bem em me encontrar aqui saindo. Se deu bem, né? Porque não tem vaga nenhuma. Ele passou, estava saindo na hora. O rapaz passou de carro e me viu aqui me limpando, viu que eu ia sair com o carro, se deu bem, que ele vai parar o carro aqui, mas se deu bem, mas vai esperar eu me limpar todo, porque eu não quero sujar meu carro, tá? Eu quero entrar limpinho no meu carro, não quero um grão de areia no meu carro, então eu vou me limpar, sair do meu carro e aí ele vai lá estacionar. E dane-se se tem muito carro passando em alta velocidade e existe o risco de alguém bater no carro da pessoa. E uma pessoa evoluída o quê? Viu que um carro parou, uma pessoa tá lá, saindo da praia, tá se limpando do lado do carro, e viu que um outro carro parou ali, porque quer a sua vaga, vai estacionar na vaga que você está saindo, e ela percebe que, poxa, é uma pista de alta velocidade, e outra, a pessoa tá doida para ir pra praia, então o que a pessoa evoluída vai fazer? Vou acelerar aqui. Vou acelerar aqui para essa pessoa estacionar o carro logo, não tem perigo de ter um acidente, para ir logo para a praia. Pensando na pessoa. Isso é um outro paradigma. É uma outra crença. Um exemplo. Gente, tem vários exemplos aí. A questão é, o segredo aí, o ponto forte, é você captar exemplos, casos desses do seu dia a dia e você encontrar
o comportamento que você tem padrão, que você acha o correto, mas que você percebe que você deve mudar. Porque é um comportamento que individualista. Pensa sempre no que é pensa sempre no seguinte: um comportamento que você acredita que seja correto, mas que você analisar é um comportamento benéfico a você e prejudicial aos demais. Se é benéfico a você e prejudicial aos demais, reflita se você pode ter um comportamento diferente, que vai ser benéfico aos demais, e para você não vai fazer muita diferença. Faz diferença a pessoa se limpar um pouco mais rápido? Ou até sujar um pouco o carro para liberar a vaga para outra? Faz diferença? Para mim não faz. De repente, para você, faça. De repente, para o fulano de tal, faça. Por quê? Porque as crenças delas ainda estão muito, o quê? Ruins. Quanto maior a crença, quanto mais apegada a pessoa está com as crenças da Matrix, mais ela vai ter um sentimento de que isso aí é uma coisa normal. De que, eu sujar o meu carro para ajudar uma outra pessoa, é bacana. Custa nada ela esperar ficar 2 minutos a mais ali. Não vai bater de carro, não. Mas 2 minutos a mais, 2 minutos a mais, num carro parado, numa pista de alta velocidade, as chances de ter um acidente são mínimas. Mas pode ter, ué. Né? Mas a pessoa coloca a sujeira do carro dela num grau mais elevado. E ela acha isso normal? Se ela acha normal, é por causa das crenças que ela tem. Ela vai pensar, nossa, não, mas ali é tranquilo, gente. Não, dificilmente vai ter um carro. O sinal lá fechou. Esse sinal fica fechado um bom tempo. Então não vai ter perigo, não. O fato da pessoa. Então a pessoa já está chegando tarde. 4h30, já está. Daqui a pouco escurece, ela quer pegar uma praia. Você não pode sair mais rápido para essa pessoa ganhar 2 minutos a mais na praia, que seja? Ela passa, não, ela que chegue mais cedo. Eu não vou deixar de me limpar bem, para sujar meu carro, para dar 2 minutinhos para ela na praia. Para mim, isso não tem nada demais. Não tem nada demais eu me limpar, né, mais rápido, ou até mesmo entrar no meu carro um pouquinho sujo para liberar a vaga do carro para a pessoa chegar que sejam 2 minutos mais cedo na praia. Um outro exemplo aqui, rápido. A pessoa pega o elevador, um prédio. Pega o elevador e pegou na portaria e saiu no 7º andar. Saiu. Bom, o fluxo de pessoas que chegam na portaria não é um fluxo maior, ou seja, as chances de alguém chegar na portaria comparado a alguém que está no andar próximo de querer o elevador são maiores. Ou seja, as chances de alguém estar precisando do elevador na portaria são maiores, muito maiores do que as chances de alguém que está saindo ali no 6º, no 8º andar e quer pegar o elevador e quer sair de casa. Então, o que a pessoa faz quando chega no 7º andar? Ela, antes de sair do elevador, ela abre a porta do elevador, aperta o botão de portaria e sai. Por quê? Para beneficiar a pessoa que está chegando na rua em pegar o elevador rápido e ir para casa. Certo? Algo tão... Para alguns aí, é algo tão perceptível. Mas eu tenho certeza que, para a maioria, acredito que a maioria nunca pensou nisso. Nunca passou pela cabeça da pessoa isso. E aí ela vai inventar, não, mas calma aí, mas toda hora tem pessoas saindo no meu prédio, né, de outros andares, então eu não iria estar beneficiando mais alguém. Ela vai criar situações. As pessoas, né, as crenças na mente dela faz isso. Ela vai criar resistência a aceitar que se ela apertar o botão da portaria, ela vai estar ajudando mais pessoas. Ela vai criar resistência. A mente vai fazer com que, né, ela
entenda que ela está agindo corretamente. Lembra que eu falei que a resistência tem que ser refletida em cada comportamento? Por exemplo, esse lance do elevador é um comportamento. A pessoa sai do elevador. Uma decisão ali. Vai fechar a porta ou vai apertar um e fechar a porta? Não é uma decisão? Uma decisão. Talvez nunca passaria pela sua cabeça uma reflexão dessa, uma decisão. Eu estou mostrando essa questão para você captar que em várias decisões que parece que não tem nada demais, se você refletir, você vai mudar o seu comportamento. E é aí que você enfraquece a resistência. Só que você vai ter que refletir bastante. Por quê? Porque você está indo de encontro, aí é contra mesmo, um sistema de crenças fortíssimo estabelecido da Matrix. De quê? Que preza o quê? O individualismo. Vou dar um exemplo. Um exemplo. Se você for ver filmes, inúmeros filmes prega como algo certo a ser feito o quê? Vingança. Tipo assim, o pai tem um filho, um grupo de marginais mataram o filho, aí o pai vai lá e quer o quê? Matar os bandidos todos. Vingança. Tem um filme, sempre me vem à mente esse filme engraçado. O nome do filme é Júri. Não sei se alguém viu. O rapaz, ele se infiltra no júri de uma ação, tá? Para poder determinar a decisão de uma ação, de um processo que está rolando. E ele fez isso porque há 20 anos atrás, uma pessoa que é chamada de manipulador de júri, manipulou um júri e o júri deu uma decisão contrária a uma ação dela, da questão dela, de mãe, de pai, de morte, alguma coisa assim, familiar. E aí ela, como vingança, se infiltrou no júri de um processo que esse cara, manipulador de júri, foi contratado por um poderosíssimo, né, o cara que vende armas, eu acho, vende armas, contratou esse cara para ganhar um júri, e ele entrou no júri só para fazer esse cara ter uma derrota, como vingança. E o filme mostra isso como algo, vingança. E os filmes, eles também estabelecem o que na mente das pessoas? Crenças. Um filme, um livro, uma história, fortalecem crenças, criam e fortalecem crenças. Então, a questão da vingança é um ponto fortíssimo na Matrix. E aí cabe a reflexão. Em quais momentos da sua vida houve esse seu comportamento vingativo? Ache-os, identifique o comportamento errado e qual o comportamento correto que você deveria ter tido. Com isso, você vai estar o quê? Enfraquecendo a resistência do ego às energias de Deus por todo. E o que isso vai acarretar? Não. O que isso terá como positivo a você? O fato de você expandir a mente, o fato de você evoluir, o fato de você ser uma pessoa melhor, o fato de você vai ter prosperidade, você vai ser mais inteligente, você vai ter um magnetismo maior, você vai estar num padrão mais elevado. Quando você entra num padrão evolutivo acima das demais pessoas, tá? Você está olhando, você tem uma percepção muito maior dos fatos, né? Isso é altamente gratificante, além de ser também algo emana uma responsabilidade, né? Emana uma responsabilidade. Imagina, existe um pai, a figura de um pai com seus filhos é uma responsabilidade, né? Porque o pai está exercendo, está ensinando as pessoas. Você entra numa figura mais ou menos assim, de um grau de responsabilidade, mas é altamente gratificante isso aí.
Além de que tem inúmeros benefícios. O maior deles é o quê? O sentimento de felicidade. Que é a finalidade de todos os atos. Tudo que a pessoa faz em vida, ela está buscando a felicidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Rita, vamos lá, Rita, pode fazer. Ó, gente, por, por sorte, eu vi que a Rita estava fazendo, mas não aparece a imagem de todos vocês para mim, tá? Tem pessoas aí que podem estar com o vídeo aberto e eu não estou vendo. Então, quando você quiser falar, se você fizer só assim com a mão, pode ser que eu não fale nada porque eu não esteja vendo. Então, você pode abrir o microfone mesmo e falar, eu, tá? Beleza? Pra todo mundo, isso é para todo mundo. Vai lá, pode falar, Rita. Tem que abrir o microfone, tá? Para falar. Tá fechado o microfone. Tem que abrir. Tá, não tem isso aqui, um símbolo vermelho ali do lado do seu nome? Isso. Boa noite. Boa As noite. minhas, as minhas crenças, elas se formam a partir do meio em que eu vivo. O que é Também. certo para mim pode ser errado para o outro, Pode ser. Repete, querida, essa última parte que eu não escutei. Pode ser o quê? porque o que é certo para mim, que eu vivo nesse meio, pode ser errado para o outro que vive num meio diferente do meu, Sim. Sim, com certeza. De acordo com as. né? De acordo com as. Mas vamos lá. Esse conceito de certo e errado você está se referindo ao certo e errado para a pessoa. Ponto. Existe o Ah, tá. certo e errado para a contabilidade Uhum. kármica, para o universo. E aí Sim, é um certo e errado e ponto. E existe o certo e uhum. errado para cada indivíduo de acordo com as crenças que ela tem. Entendi. Ok, Certo? obrigada. Certo? Era essa a questão? Sim, entendi. Tá bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Oi, aqui é o Luiz Lindão. Eu quero fazer uma pergunta. Grande Lindão, pode falar, meu amigo. É, sobre essas crenças certo e errado, existe o que é certo para todo mundo e errado para todo mundo, ou cada um tem um valor de certo e errado? Então, vamos lá. Existe um certo e errado para o universo. Que não tem como a pessoa burlar. Ela pode achar que algo é certo, mas se para o universo for errado, se ela fizer o que ela considera ser certo, ela vai estar o quê? Agregando a ela o quê? Débito. Porque ela está fazendo algo que é errado para o universo, mas para ela é certo. Mas para o universo é errado, débito para ela, não tem essa. Certo? Beleza? Então, Entendi, para o entendi. universo tem o Obrigado. certo e errado. E aí, para as pessoas, tem o certo e errado para cada um, de acordo com onde ela vive, de acordo com um padrão global, um padrão regional, um padrão da familiar. Ok? O que para o universo não muda muita coisa. Entendi. Agora, vamos lá. Existe só uma questão aí. Se uma pessoa faz algo errado porque ela acredita que aquilo seja certo, em razão da criação que ela teve e tudo mais, do ambiente que ela vive, a quantidade de débito de forma automática o universo vai atrelar ela, vai ser 1. E se uma outra pessoa tem o mesmo ato errado que a outra teve, mas essa sabe que há o errado e mesmo assim tem o errado, o débito dela vai ser maior. Certo? O mesmo comportamento. Entendi, obrigado. Valeu. Mais alguém quer perguntar? Tem uns pontos muito importantes
que você deve estar atento. Vamos lá. Qual é o ambiente em que você vive? O ambiente. Quem são o grupo? Quem são as pessoas que estão próximas a vocês, que você tem mais contato? Porque tudo é vibração. Certo? Você atrai semelhantes. Então, as pessoas que você está com mais contato são pessoas que têm a tendência a ter crenças próximas a você. Por que estou dizendo isso? Porque a autopercepção, quando a pessoa quer ter uma percepção de si, a percepção cai, diminui muito. Uma percepção de fora é não digo sempre, mas na maioria das vezes é maior. No caso de vocês vai ser maior. Ou seja, você vai ter uma percepção maior de uma pessoa que anda com você do que uma percepção do que a sua autopercepção, do que comparado à percepção que você tem de si. Ou seja, você percebe, claro, você vai perceber com mais clarezas crenças de um terceiro do que crenças que você tem. Comportamentos que uma pessoa tem, você tem uma clareza maior do porquê que ela está fazendo aquilo ali. Se aquilo ali é certo, se é errado, dos motivos que ela está fazendo, se ela está agindo de forma emocional ou não, tudo mais. Você tem uma clareza melhor. Os mesmos comportamentos que uma pessoa tem, caso você tenha, essa percepção, essa autopercepção diminui. Bom, nesse sentido, repare as pessoas que você tem estado muito próximo. E repare nas crenças que ela tem, nos comportamentos que ela tem. Não estou mencionando comportamentos que você olha e você percebe que seja errado. Estou dizendo comportamentos que ela tem e que você também tem. Você, opa, esse comportamento eu tenho também. E aí você reflete. Com base na pessoa, reflete. Se ela está agindo de forma individual, coletiva, se é o primeiro eu ou se é o primeiro nós, se ela está agindo em benefício próprio, em detrimento à coletividade, e por aí vai. E perceba, né, faça a reflexão, lembrando que a virada de chave ocorre quando você capta comportamentos que você considera hoje corretíssimos e aí você entende que eles estão errados. Então é nesses pontos aí que você deve focar. Comportamentos padrões que são considerados corretos. E aí reflete. Você tem a reflexão sempre do seguinte sentido: individualismo e o lado coletivo. O individualismo está sendo colocado num patamar maior do que o coletivo, ou seja, o benefício próprio está sendo colocado acima do benefício coletivo. O benefício coletivo que você está enxergando é realmente o benefício coletivo ou você está tendo uma pseudo-percepção, uma falsa percepção de que a coletividade está sendo beneficiada? E como você pode saber disso? Outras pessoas acham que esse comportamento realmente é benéfico à coletividade? Outras pessoas acham? Ou só você e algumas pessoas acham? Você vai refletindo. Vai refletindo. Por exemplo, ler livros, e-book na internet. É um comportamento, um livro que é protegido por direitos autorais. É um comportamento bacana? Ou é errado? O autor do livro não quer que você leia, só se você pagar, mas você lê sem pagar, pegando de forma... Alguém escaneou e jogou na internet. Será que isso é correto? Não é? O lado individual, o lado coletivo. E aí você faz um pensamento profundo. Você pode pensar, mas se eu estou lendo um livro que vai me fazer bem, eu vou fazer bem às demais pessoas, vou ensinar as pessoas, então eu está sendo benéfico à coletividade. Aí eu pergunto, mas você não poderia fazer isso comprando o livro? Poderia. Então, mas eu não tenho dinheiro. Mas espera,
que se for para você ler o livro, o universo vai lhe dar o dinheiro. Se não der, porque não era para você ler. Ponto, simples assim. Muito simples. Confiar no universo, no todo. Bem simples. Então, eu peço que você perceba, então, as pessoas que hoje estão próximas a você e perceba na sua vida. Né? Pega algumas fases da sua vida e nessas fases, quem eram as pessoas que estavam próximas a você? E faça uma ligação às crenças que ela tem, às crenças que você tinha, se você tinha crenças iguais a ela na época, e se agora você não tem mais essas crenças e por isso que você se afastou. Faça essas ligações, perceba as crenças que você tem hoje. Você está em contato com pessoas prósperas, financeiras, prósperas, nível de evolução, inteligentes, que gostam de estudar, ou que gostam de ficar assistindo televisão o dia inteiro, vendo fofoca do celular o dia inteiro, não fazem nada que agregue. Vai captando os valores das pessoas que estão próximas a você, nesta fase e em outras fases, repare as crenças, veja as crenças que você tem, que você deve mudar, as crenças que você já mudou e que te fez bem. Essa é a reflexão. Tudo mental. É só parar e ficar pensando. Não vai emanar esforço físico, assim, né? Só esforço mental. Você para e fica pensando. Comece pelo hoje, né? Então, de forma bem simples, né? Eu falei muita coisa e de repente pode assustar. Então, de forma bem simples, identifique aí 3, 4, 5 pessoas, que sejam 2 talvez, pessoas assim estão bem próximas a você e que essa proximidade não seja em algo meio que forçado assim. Ah, eu sou muito próximo da minha mãe porque ela é minha mãe. Mas de repente você tem mãe e pai e você é bem mais próximo do seu pai do que da sua mãe. Por que será? Aí você analisa. Certo? Mas foca mais em questões de amizades, pessoas que você tem em contato. Ah, Igor, eu não tenho tido contato com ninguém. Tá, mas você, de repente, você se comunica pelo WhatsApp com as pessoas que você mais fala pelo WhatsApp. E por quê? Vai identificando. Percebe e vai identificando. Ah, é o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ah, Igor, não, eu tenho contato pessoal sim. Eu tenho contato pessoal mais com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ah, Igor, eu trabalho numa empresa, tem várias pessoas, mas dentro do trabalho eu me dou muito bem com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ah, mas eu me dou bem com um fulano de tal porque ele trabalha junto comigo. Ah, mas de repente tem outra pessoa que trabalha junto com você e você não fala com ela. Você até fala, mas fala mais com a outra. Por que será? Aí você vai identificando os comportamentos que ela tem, vai captando, né, o que você tem de parecido e identifica. E é esse comportamento que ela tem. Ah, nossa, eu tenho também. Bom, isso é benéfico à coletividade ou é algo mais benéfico à individualidade? E vai refletindo. Pá, 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 pá. Aí vai identificando. Quando você encontrar comportamentos seus e você refletir, você entender que ele deve ser mudado, puf, expansão de consciência. Se você identificar uns 4, 5 comportamentos desses, você vai perceber que e você ficar pensando, você identifica e fica pensando, apesar das suas crenças criar uma resistência contrária, você reflete, você capta que algo está errado, porque a centelha divina manda mensagem também, mas mesmo assim pode ter as crenças suas, as suas crenças, né? E, fazendo o seu ego, o ego é você mesmo, fazendo você se encher de motivos para entender que esse comportamento é bacana, é algo positivo, mas a centelha divina está mandando sinais de que não. Então, pare e reflete. É quando você reflete. Quando chegar, você entender que realmente aquele comportamento é errado, puf, expansão de consciência. Você acredita que precisa sofrer? Que é necessário sofrer para algo? Você precisa ralar, sofrer, ter sofrimento em razão de algo que você fez? Quais são os comportamentos que você teve? Os 5 piores comportamentos que você teve na sua vida. 5 fatos, 5 comportamentos, 5 decisões que você teve.
agrediu alguém, bateu em alguém, xingou alguém, fez fofoca de alguém e isso fez mal a pessoa, ficou queimando alguém por trás porque você não gostava da pessoa. Identifique aí 5. Esses fatos. Em razão desses fatos, você cria um sentimento de não merecimento, de que você deve pagar por isso até hoje. Reflita. E entenda que você identificando que realmente esse comportamento foi errado e você assume o compromisso de nunca mais ter um comportamento igual a esse. Assume esse compromisso. E se for possível, de alguma forma, ajudar a pessoa que foi prejudicada, ajude. De alguma forma que seja. Mesmo que ela não fique sabendo que foi você que ajudou. Dessa forma, talvez fique até mais fácil. Ajude de alguma forma, se for possível. Estabeleça o compromisso de que aquele comportamento você não vai ter mais. Mas é algo firme, como se fosse um pacto. Olha, isso eu nunca mais vou fazer. Aí, nesse exato momento, toda a energia negativa, toda a sujeira que está envolvendo a sua centelha divina, oriunda desse comportamento, ela é dissipada. Fótons de luz, puf, limpam, né? E isso realmente acontece, tá? Porque essa sujeira invisível, né? Não é matéria, mas existe. Né? Existe essa sujeira num dos 7 corpos que você tem. E fótons de luz limpam. Puf! Limpam mesmo, limpa. Isso acontece de fato, tá? De fato, como se você tivesse a mão suja e você vai lá limpa. Ocorre isso, mas nesse plano assim, invisível, assim dizendo. Existem formas de você limpar. Daqui a muitos anos, não é normal uma pessoa tomar banho para limpar o corpo? Vai ser normal também no dia a dia a pessoa tomar um banho para limpar a alma. Na evolução humana vai ser entendido que isso deve existir. Vai ser entendido que a pessoa deva tomar um banho de mar a cada grupo de dias. Necessariamente ela tem que ir lá no mar dar um mergulho. Por quê? Você dá um mergulho no mar, você limpa, dá uma renovada na sua alma. Não digo que zera, mas dá uma renovada boa na sua alma. Mergulho no mar. Sabia disso? Vocês sabiam? Um mergulho no mar. Um rio também, cachoeira também, mas no mar mais, tá? Mar mais. Gente, existe no mar o ser humano não chegou nem perto de tudo aquilo que existe no mar. Existem coisas ali, existem animais que nunca foram vistos. Na Amazônia existem animais que nunca foram vistos. Existem peixes lá no fundo do mar que nunca foram vistos. Já viram aquele filme Aquaman? Tipo um ser humano meio peixe. Dizem que existe mesmo. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas tudo é possível, tá? Tudo é possível. Amazônia, então, a Amazônia existe ali. Alguma coisa é falada hoje em dia. Se jogar no YouTube, vão ter coisa. Aí as pessoas aproveitam também para jogar várias fantasias, mas existem cidades ali que foram abandonadas. Existem cidades ainda até hoje que você entra através de portais. Os índios têm os índios falam isso, os xamãs, alguns xamãs já declararam isso. Há pouco tempo, existia uma lenda na Amazônia de uma cachoeira de água quente mesmo, sendo que não tem nenhum vulcão, nada ali para poder esquentar, porque existem lugares no mundo onde existem cachoeiras, lugares, fontes de água quente, porque tem um vulcão ali embaixo, tudo mais. Nesse lugar na Amazônia, tinha essa lenda de que existia e que não tem nada, nenhum vulcão, nada da natureza em que faça, né, em que promova para que a água fique quente. E aí era uma lenda, isso aí. Porque há muito tempo atrás, né,
portugueses, espanhóis, né, entrando lá, viram isso aí. Teve um que tocou numa água e a pessoa ficou dissipada que a água estava numa temperatura tão quente que só você tocar você morria. E isso tudo era uma lenda. Aí, há pouco tempo, um xamã resolveu abrir e levou. As pessoas foram lá e viram a água. E tem vídeo mostrando no YouTube, por exemplo, desse lugar. Água quente. Nada explicando por que a água é quente. A pessoa até tem um vídeo que a pessoa coloca um ovo, né, e o ovo cozinha. Deixa o ovo ali um tempo, o ovo, aí ela pegou nesse rio, a água é uma temperatura que dá para, né, a pessoa molhar o dedo. Não dá para mergulhar, mas ela consegue botar a mão ali um pouquinho, porque é a água fervendo. Mas imagina uma água fervendo na panela, né? Ela coloca, até queima um pouco, mas dá até para, né, rapidinho assim, pegar. É assim ali. Bom, a Amazônia, e na Amazônia foram descobertos vários hieroglifos, símbolos enormes feitos, tá? Símbolos enormes feitos, por exemplo, dá um exemplo, um círculo com um triângulo dentro. Até tem uma tatuagem assim, um círculo com um triângulo dentro, mas é um círculo enorme, tá? Um círculo do tamanho de um bairro, assim, de 4 quarteirões, e um triângulo dentro. Tem símbolos assim na Amazônia. Viram vários? Quem que fez isso aí? E todos eles perfeitos. Tem vídeo já, tem isso aí já. É pouco falado porque. Mas até acho que até no Globo Repórter já saiu isso aí. Tá? Até, acho que para vocês verem que não é tão assim também, deixar de lado. Existem coisas ali na Amazônia fantásticas. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu cheguei nisso tudo porque eu falei antes que um mergulho no mar limpa a alma e daqui a algum tempo vai ser considerado obrigatório, porque no mar tem algo muito vasto e as pessoas não têm explicações da pureza divina que uma água salgada causa no corpo, por exemplo. Assim como uma água gelada, uma ducha gelada também dá uma renovada na alma, não igual à praia. E por que será que as pessoas dificilmente tomam uma ducha gelada? Eu digo gelada, tá? Gelada. Gelada significa que você vai lá e você vai sentir frio. Aí causa um pequeno choque térmico, né? Puf, isso é uma renovada na alma. Um banho gelado assusta, inclusive, seres obsessores. Sabe isso? Às vezes a pessoa está obsediada, ela toma um banho gelado, ele vai. Aí depois ele volta. Se você colocar como rotina, hábito, tomar banho gelado, aquele pessoa vai embora, vai procurar alguém que não tome banho gelado. Dependendo do obsessor, mas muitos obsessores vão fazer isso. E obsessores são pessoas desencarnadas que morreram carentes de evolução. Às vezes ela é um obsessor seu e ela nem sabe que está fazendo mal a você, mas a presença dela ali causa algo negativo. É por isso que, às vezes, os obsessores são os próprios familiares amados que morreram, mas que estão ali, e isso faz mal à pessoa, mas o desencarnado não tem essa percepção. Tá? Na mentoria, tem uma prática que é o seguinte. Toda pessoa que você viu morta, o defunto, né, se você viu um cadáver, você deve... você lembra? Já viu cadáver cadáveres? Pode ser até mesmo em... como é que é? Enterro e tudo mais. Você tem que fechar os olhos, vai lá, né, mentalmente, vai para esse dia e fala com o cadáver. Fiquem bem, vai com Deus, fique em paz. Eu fiz essa prática. E o que acontece? Quando isso ocorre muito, tá?
e várias pessoas da mentoria tiveram benefícios enormes. Ocorre o seguinte: quando você vê um cadáver e você não faz não fala, né? Não reza ali na hora, faz uma oração, pede para ela ficar bem, para ficar com Deus, para ir em paz, bem, de alguma forma, aquele ser, ele pode ficar atrelado ali a todas as pessoas ali que viram ele, né? Todas, eles ficam meio atrelados, e ocorre, às vezes, várias tragédias, coisas ruins na vida da pessoa, e essas coisas ruins têm uma ligação com o local onde ela viu o cadáver. É impressionante isso aí. Impressionante. Tem toda uma questão espiritual envolvida. E aí, se a pessoa faz esse exercício, elimina. Às vezes, isso ocorre e a pessoa não sabe. Tem situações ruins que acontecem no local, porque ela viu um cadáver naquele local, ou próximo, e ela não associa, nem lembra que ela viu o cadáver. Mas todo cadáver que você já viu na sua vida, lembra dele, fecha os olhos, vai lá mentalmente no dia que você viu, né? Volta no tempo mentalmente e fale: fiquem bem, vá em paz. Se quiser pode até fazer uma oração, mas fique bem, vá em paz, fique com Deus, fique na boa. Pode até fazer uma oração, envie amor. Mas se você fizer esse basicão, fique em paz, vai na boa, que é rápido, já tá bom, tá? Mas se você quiser se aprofundar mais... Por exemplo, tem membros que guardavam cinzas do pai e da mãe num vaso em casa, e eles pegaram, tacaram no mar, e aquilo ali deu uma liberdade. Nossa, mas minha mãe é uma pessoa maravilhosa, e eu tenho as cinzas dela aqui em casa. Tá, então pega e taca no mar. De repente, você fazendo isso, pode ser que você esteja, de alguma forma, prendendo ele ali. E ele precisa ser liberto. Dando um exemplo. Taque no mar as cinzas. Muitas coisas, assim, de pessoas que já faleceram, fotos e tudo mais, tem muita coisa. Dá uma... Eu não digo para você... Pode ter uma ou outra foto, uma lembrança, mas se tem uma pressão no sentido de você ficar recordando de pessoas que morreram, né? Dá uma enfraquecida nisso, dá uma amenizada nisso. Né? Libera, solta. O nome disso é desapego. O desapego é uma frequência extremamente importante na evolução do ser humano. O desapego. Vou dar um exemplo. A pessoa está com um familiar doente. Familiar doente. E aí ela reza para que o familiar fique bom. Ela pede a Deus para que aquele familiar fique bom, se cure. Isso se chama apego. Ela deve rezar para que Deus determine o melhor para aquela pessoa. Se o melhor for aquela pessoa morrer, que ela morra. Mas querer que ela fique bem, isso se chama apego e é uma frequência extremamente negativa. Está aí um comportamento, né, que cria resistência. A pessoa está com um familiar doente e ela fica orando, porque ela quer que aquela pessoa fique curada e ponto. A oração deve ser para que o melhor para aquela pessoa ocorra. Você está mandando boas vibrações para que o que Deus quer que aconteça, aconteça. Ou você acha que ir contra Deus é o correto? Ah, Igor, mas se eu estou pedindo saúde para o meu familiar, eu não estou indo contra Deus. Se você não está indo contra Deus, então por que você não ora simplesmente para que a vontade de Deus seja feita? Se de repente aquela doença existe para que aquele familiar perceba algo e ele percebendo esse algo, aquela doença deixe de existir, você orando para que seja feita a vontade de Deus, você está mandando boas energias para que isso seja entendido pelo seu familiar. Muitas pessoas entram em depressão, por exemplo, porque não estão no propósito de vida. Ficam na cama lá, não sai. Aí, em vez de você orar, nossa, eu quero que fulano de tal melhore, fique bom, que na marra, você tem que orar para que seja feita a vontade de Deus. Porque, por algum motivo, aquela doença ali existe.
e que a vontade de Deus seja feita. Ou seja, que aquela pessoa entenda o porquê daquela doença e haja de acordo com o porquê e aquela doença pode ser sarada. Muitas vezes é isso. Ou então a pessoa está no estado terminal e ela está criando resistência para viver e Deus quer que ela vá para um lugar melhor, está aí sofrendo. Você ora apenas para que seja feita a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for que aquela pessoa desencarne, que ela desencarne. Desapego. Desapego. Agora, o apego, quero o quê? Não, quero o que eu acho correto. Eu quero que meu pai fique vivo. Ele pode estar andando de cadeira de rodas, mas eu quero ele vivo. Não, meu pai é novo. Ele tem muito a viver ainda. Eu quero que ele fique vivo e bom. Mas será que é isso que Deus quer? Pode ser que Deus esteja colocando uma doença realmente nele, só para ele perceber algo errado e ele corrige e continua vivendo, mas pode ser que seja ali o momento fim da vida dele. Se é um ou se é o outro, tá? Você não vai optar nem por um nem por outro, você vai apenas o quê? Orar para que seja feita a vontade de Deus. E a sua oração para que seja feita a vontade de Deus faz com que a vontade de Deus acelere. Ajude a acelerar. Você manda energias em prol daquela pessoa aceitar a vontade de Deus. E aí pode ser várias coisas. Você entende que é o melhor para ela. Não é você que vai decidir o que é melhor. Orando para que ela fique boa e ponto. Independente de qualquer coisa, eu quero que ele cure. Não é assim. Isso se chama apego. Isso é criar resistência. Você tem que enfraquecer a resistência. Tem vários exemplos aí de comportamentos que devam ser alterados. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo? Ativista, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Domingo tem mais live. Foquem aí em praticar o que foi falado, tá? Reflitam de alguma forma não, de uma forma eficaz. O que foi falado aqui foi aí para a mente de vocês, tá? Usamos aí alguns uns gatilhos para que fique latente, para que aumente a percepção de vocês, da sua percepção no dia a dia. E aceitem também, né? Fiquem, né, despertos, alertas, né? Reflexivos quanto aos seus comportamentos. Tá? Você vai decidir tomar um café, reflita. É claro que você ficar como um louco refletindo tudo, mas tenha esse costume de refletir sobre as suas decisões. Tá? Repare as pessoas que estão próximas. E lembre que quando você mudar decisões que você tinha como padrões e que você considerava absolutamente corretas e você entender que elas estavam erradas, aí nesse momento você tem uma expansão de consciência. Às vezes vem do nada um insight. Do nada não, claro, tudo isso que você está ouvindo aqui promove para que você tenha insight depois. Porque você junta o que eu estou falando aqui, aí junta com o que você leu há 3 anos atrás, junta com o que um terapeuta falou para você quando você era criança, junta um filme maneiro que você viu, junta várias energias nesse sentido e de repente, você tem um insight. Do nada, nesse insight significa uma expansão de consciência, uma clareza sobre uma crença que você tem, a mudança que você deve fazer. Ativista, obrigado e avante!